Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ImigraCast. Meu nome é Grazi Reis e esse podcast ele serve para você que está querendo imigrar para Portugal ou que tem curiosidades de como é a vida aqui, de como as pessoas fizeram para vir para cá, por que as pessoas resolveram mudar de país e vir para esse país lindo de meu Deus chamado Portugal. Lembrando que o nosso patrocinador é a Big Cat, personalizados. Big Cat fazendo canecas lindas, tá? Personalizadas, olha só. E no final tem surpresa ainda, viu? Se você quiser, Big Cat personalizados entrega para todo Portugal, tá? Vou deixar o link na descrição, vai ficar passando aqui na tela para vocês também, os contatos da Big Cat. Vou deixar aqui no link da descrição os contatos da Big Cat, tá? Hoje eu vou conversar com César Alves, diretamente do Brasil. Chegou faz pouquinho tempo, né, César? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Uhum. Primeiro, um grande prazer estar aqui com você. É um grande prazer estar tendo a oportunidade de estar falando um pouquinho, né? Sobre Portugal, sobre o Brasil, sobre vir para Portugal. Por que resolver imigrar? Por quê? Né? E numa história um tanto engraçada, um tanto interessante, vamos dizer assim, né? Um grande prazer mesmo e já agradeço de antemão o convite por estar aqui. Nós é que agradecemos, com todo o pessoal que está lá assistindo também, que você está aqui com a gente hoje, tá? Vamos começar. Da onde que você é do Brasil e o que você fazia lá? Então vamos lá. Também, né, agradecer ao seu público, agradecer a todos que estejam assistindo e que tenham a oportunidade também de viver aquilo que eu estou vivendo. Eu sou natural de Curitiba, né, capital do Paraná, mas já há muito tempo, né, eu emigrei ao litoral norte de São Paulo. E aí, nesse processo de estar no litoral norte, ali, né, em cidades que são bastante conhecidas, principalmente por conta hoje, né, da Brazilian Storm, né, nós temos ali, eu morava na cidade de Caraguatatuba, que fica ao lado de Ubatuba, né, cidade do atual campeão mundial de surf, né, o Felipe Toledo, e ao lado de São Sebastião, onde fica ali, né, um bairro que muitas vezes as pessoas confundem com uma cidade, né, Maresias, do anterior campeão mundial Gabriel Medina. E de frente com uma grande e maravilhosa cidade que é Ilhabela, né, um dos grandes pontos turísticos aí do Brasil. Então, é verdade. Diria que eu vim de uma região extremamente privilegiada do Brasil para uma outra região também bastante privilegiada de Portugal, né? Uma região que é bastante rica culturalmente, que tem me agradado demais. Lá no Brasil, eu sou servidor público federal, sou professor junto ao Instituto Federal, na cidade de Caraguá, né? Instituto Federal, uma das maiores redes, se não a maior rede de ensino pública federal do Brasil, que lá em São Paulo é uma grande referência. São Paulo, que eu digo, o estado inteiro. Por exemplo, o campus Caraguatatuba, o qual eu estou, ele é uma referência no Brasil, né, por ser o 6º melhor na área do ensino técnico secundarista, aquela formação integral, né? Aquela formação em que o aluno vai para fazer o seu 2º grau e também um ensino técnico, né? Nós, por alguns indicadores nacionais, nós ficamos em 6º lugar aí há pouco tempo. Nossos cursos superiores junto ao Instituto Federal, né, na área de engenharia, processos gerenciais, licenciaturas em matemática, física, nós somos também análise e desenvolvimento de sistemas, nós somos também uma referência porque temos cursos com notas 5 e 4 no MEC, né, ou seja, né, um nível de excelência bastante grande. E, né, para mim é extremamente gratificante falar, né, eu sou professor, porque é algo que a mim vem no meu projeto de vida, vem junto ao meu propósito. A educação é o que me motiva, é a minha razão. E eu vim aqui para Portugal justamente por isso, por conta da educação. Tá, nós já vamos chegar lá. Vamos lá. O que te motivou a sair do Brasil? Você
e sua família, no caso, né? Que eu já sei que ele tem família, por isso que eu tô falando isso, tá, gente? Sim, eu tenho, né, tenho esposa, 3 filhos e um encaminhado, né? Que um encaminhado, isso exatamente. É a história que a gente conta. Vamos pra frente, aí, né? a gente conta. Vamos lá. Mas a motivação ela se deu por um desejo da minha esposa. Tá. Né? Eu, lá no Brasil, eu já estava fazendo um doutorado, e aí, como eu disse, a educação é a minha razão. É verdade. E eu estava fazendo um doutorado na Unicamp, mas num belo dia, né, eu diria que num domingo de Páscoa, muito distante, né, a gente está falando de abril do ano passado, minha esposa... Abril do ano passado, tipo, não fez nem um ano ainda. Não. Minha esposa, ela... Não, nós... sentados, conversando, minha esposa me disse, vamos mudar? E ela disse, ela não perguntou. Sim. Ela disse, ela jogou meio que ao vento, né? Vamos mudar? E eu não pensei muito. E já respondi direto, vamos. Para onde você quer ir? E aí sim eu perguntei. E aí ela ficou meio pensando, e não sei se por intuição, por desejo, por já ficar pensando anteriormente nisto, ela me disse Portugal. Mas sabes dizer se ela já tinha pesquisado alguma coisa sobre Portugal? Se ela tinha buscava visto informação? Ela tinha visto algumas pessoas postando coisas sobre a educação infantil em Portugal, sobre o custo de vida, sobre a qualidade de vida, e a ela despertou o interesse. Entendi. E aí, eu disse, sem pensar muito. Vamos embora. Então vamos. Vou saber se eu tenho condições, né, saber quando abre. Nós, servidores públicos, nós temos algo que é uma licença qualificação. Tá. Para nos qualificarmos. E aí, eu, já no dia seguinte, né, fui junto ao meu RH e perguntei quando é que estava, né, quando que abriria o processo de qualificação. Mas tem um detalhe antes. Eu disse para ela, ali na nossa conversa, que tudo dependeria de Deus. E independente das crenças religiosas que cada um tenha, né, eu respeito. Não costumo dizer que não importa se você chame de Deus, se você chame de Alá, se você chame de Jeová, de Maomé, de Ogum, não importa. Ou se nem acredite também. Ou se nem acredite e chame apenas de universo. Né? Eu tenho uma crença. Exato. E respeito todas as outras. E disse à minha esposa que se Deus quisesse e encaminhasse as coisas para que isto realmente fosse acontecer, que nós estaríamos com todas as portas abertas. E foi o que aconteceu. Fui à segunda-feira no RH, chegando lá... A segunda-feira já depois da Páscoa. Já logo em domingo seguida. No dia seguinte. Domingo no dia Muito seguinte. Muito rápido. Cheguei lá, eles me disseram, olha, o processo está aberto. E vai até sexta-feira. Quer dizer, o teu prazo já era curto para pensar ali, né? Exatamente. No domingo mesmo, vocês, no caso, como família, já tinham a decisão formada ou ainda iam ver? Não. Não. A decisão, ela só se deu, de fato, depois que eu participei do processo de qualificação. Tá. Né, para se poder, porque é um processo que acontece junto à instituição. Quando eu me classifiquei, porque é uma classificação que se dá por inúmeros critérios e com o estado inteiro. Então não é simplesmente dizer, eu vou me qualificar, então eu estou saindo em licença. Não, não é. Tá. Né? Existe um trâmite burocrático. E nesse trâmite burocrático você tem que pedir autorização para saída de país, tem uma série de coisas. Mas, para mim, tudo foi muito encaminhado. Foi tudo muito realizado, assim, por Deus. Foi, assim, fluindo. Exatamente. Né?
buscamos, né, com essa classificação realizada, né, concretizada, então vamos para o passo seguinte, vamos à tomada de vistos, vamos Vocês já tinham passaporte? buscar, sim. Da família toda? Só os filhos que não, mas Que é não. muito rápido, o passaporte sai com uma semana. Uma semana. Você encaminhou toda a documentação junto à Receita Federal, uma semana o passaporte está em mãos. O visto que tende a demorar um pouco mais. Só que, curiosamente, né, eu também, nesse processo, para eu conseguir a classificação, eu tinha que me inscrever num doutorado aqui. Tá. Então, eu comecei uma busca naquele período de semana, eu tive que primeiro buscar uma universidade. E eu não busquei uma, eu busquei 5. Mas nós, em casa, decidimos que queríamos uma. E aí, como as coisas acontecem por Deus, eu me inscrevi primeiramente à Universidade de Porto. Tá. E a Universidade do Porto, ela me deu já um feedback com uma semana. Rápido. Só que isso não tende a ser a normalidade. Mas por algum Foi muito motivo, rápido. por algum motivo, aconteceu. Tá. Eu fiz o pagamento da taxa de inscrição e recebi com uma semana depois que eu estava desclassificado. Uma negativa. Uma desclassificação. E tu sabes o motivo? Te falaram o motivo ou só falaram Somente negativo? colocaram que eu estava desclassificado. Mas eu sou daquelas pessoas que acreditam o seguinte, eu sou da área de gestão. Tá. Então você não pode ter um não sem saber uma razão. Que é o que eu penso também. O não Ai. é algo que você já tem sempre. Para todo e qualquer negócio, para toda e qualquer situação, o não é o ponto de partida. E aí, quando você mantém o não, você precisa saber da razão. Porque essa razão te permite fazer coisas diferentes, melhorar e seguir à frente. Mesmo que seja no momento seguinte. E aí, eu busquei então, fiz um pedido, né, de ciência do que era a razão da minha desclassificação. E eles me encaminharam. Né? Rápido também? Responderam rápido Responderam rápido também. Com um dia, 2. Que o meu projeto estava muito bom, que eu tinha todas as habilitações para poder seguir no doutorado, porém, né, por uma questão burocrática, que era a do meu histórico de mestrado, ele estava todo com letras A, B. Entendi. E na realidade aqui eles exigiam que fosse numérico. De 1 a 10. Uma coisa muito simples. Quer dizer, aos nossos olhos, é uma coisa muito simples. Sim. Mas aí não há por que reclamar. Para ter uma negativa, né? Mas não há por que reclamar, porque a Universidade de Porto não era a minha escolha. Era uma opção. E assim você pôde corrigir. E eu corrigi para poder aplicar próximas. Novamente. Exatamente. Entrei em contato com a universidade ao qual eu fiz mestrado. Rapidamente, né, por conta, né, de um auxílio do coordenador, que foi um dos meus professores e é amigo pessoal, ele solicitou à secretaria que fizesse o ajuste, que fizesse o acréscimo da parte numérica. E aí, para a universidade que eu queria, que era a Universidade de Aveiro, aí eu encaminhei a documentação à forma que era o correto daqui. Que era o correto daqui. Mas sabe que isso é uma coisa muito interessante para falar aqui no canal? Porque isso pode estar acontecendo também com outras pessoas lá também no Brasil ou qualquer outro país que esteja assistindo a gente, né? Exatamente. Porque a gente tem audiência, graças a Deus, e a vocês. A gente tem audiência de outros países também, até dos Estados Unidos. Que bom, fantástico. E aí, às vezes é até interesse, e muitas pessoas dos Estados Unidos também, brasileiros e americanos, que eu já sei disso, por reportagens que corre aqui em Portugal, que pretendem migrar para cá também. Justamente, sair dos Estados Unidos e vir para cá, tanto brasileiro quanto americano. O que é muito curioso. Mas as pessoas, às vezes, podem estar passando pela mesma situação, de estar fazendo um visto de estudante, porque foi o visto de estudante, não foi? Exatamente. E, às vezes, por uma nomenclatura diferente, ser negado. E era um detalhe que se você não pergunta, você não vai saber.
E era um detalhe que não tinha uma descrição clara, até porque eu realmente olhei, li todo o edital com um certo cuidado, justamente por entender que é uma cultura diferente, que são burocracias diferentes. Mas não havia esse detalhamento. Preencher tudo sozinho. Tudo online. Tudo. Tá. Isso também é bacana de dizer. Gente, para você que está interessado em vir para cá, seja fazer uma licenciatura, um mestrado, um doutorado. Curso técnico também. Curso técnico também, verdade. Vem bastante gente para cá. É muito curioso. Você só precisa atenção. Você só precisa ler. Ler os editais. Não há necessidade de pagar para alguém para fazer. Existem muitas empresas, isso não é errado, muito pelo contrário, né, que criam ali uma situação, muitas vezes, de dificuldade, né, a esses processos para vender os seus serviços. Uhum. Não é errado, mas se você consegue fazer sozinho, não tem a necessidade. É um dinheiro que economiza. Exatamente. Eu fiz lá algumas pesquisas. Assim, não digo que a gente não perde mais tempo. A gente perde mais tempo tendo o trabalho de ir lá, olhar, ler tudo com calma e tal. Mas o que economiza de dinheiro também, né? Aí é que tá, tem uma coisa muito legal com relação ao tempo. Né? Eu costumo dizer que o tempo ou a gente aproveita ou a gente não aproveita. A gestão do tempo é uma das coisas que eu acabo por praticar, né? Inclusive com clientes, né? E outras coisas que eu venho a fazer, não só na gestão escolar, mas também na gestão de clientes e tudo mais, né? Em processos de mentoria, em processos de coaching. Isso, para mim, é algo que é muito latente. O nosso tempo ele é precioso demais. Então, ou se aproveita ou não se aproveita. Então, quando eu tiro um tempo para ler um edital, eu estou aproveitando. Porque eu posso gerar economia, eu posso gerar facilidade, eu posso gerar uma série de coisas que muitas vezes, se eu deixar na mão do outro, aquele tempo que eu demandei à leitura para conhecer a parte burocrática de uma determinada instituição pode me prejudicar depois. E é o caso. Hoje, quando a gente pensa um doutorado numa universidade que é considerada a quarta melhor do país, dentro da área que eu estou, que é a educação, você não entender essas questões burocráticas dela, e são muitas, isso demanda, né, uma perda de tempo. Ou não aproveitar ou o não tempo, né? Corretamente. Então, tudo nesse processo todo, ele aconteceu de novo. Porque as portas foram se abrindo, Deus esteve à frente, no meu caso, e com essa negativa, eu já tive a condição de resolver o meu histórico. Encaminhei para a Universidade de Aveiro e a Universidade de Uminho processos, tive as aprovações em ambos, não encaminhei a outras terceiras, quartas, quintas, encaminhei a essas, tive o visto, curiosamente, né, o visto que tende a demorar 90 dias úteis, né, o meu saiu com 17 dias úteis. Que rápido. Nossa. Tá, e a aplicação do visto foi tua ou foi dos teus dependentes tudo junto? Foi processo um só? Foi eu separado? Fiz um processo só. Um processo só. Eu fiz um processo só por quê? Isso também é muito interessante de ser dito. Você tem a possibilidade de fazer o tido agrupamento familiar. Sim. Então, quando um dos, por exemplo, no meu caso, eu, esposa e filhos, eu sou o tido titular do visto. Eu sou o tido titular do visto. Como existe uma família, então eles vêm na aba do meu visto. Exatamente. Eles vêm junto, que é o tido agrupamento. Então isso também gerou uma segurança, gerou uma certa facilidade à legalidade aqui no país. É verdade. Mim, tá? Então, todos nós viemos com visto. Pagasse alguma coisa pelo processo? Sim, tem uma taxa que é feita pela... Lá no Brasil ainda? No Brasil.
que é feito por uma empresa, né, VFS, VFG, né, que é uma empresa que cuida de todo o processo consular de Portugal. Sim. Então houve sim um pagamento de uma taxa. Lembras o valor? O valor exato eu não vou lembrar, Mais ou menos? Mas para foram 5 vistos, eu acredito que algo próximo de 3 mil reais. Tá? Algo próximo de 3 mil reais. Já vieram com agendamento do CEF de lá? Não. Não, isso é uma coisa bem interessante também, porque o consulado, ele sempre fez o agendamento do CEF. Mas ultimamente não estava fazendo muito. Não, nós entramos numa situação que pegamos essa transição, CEF-AIMA. Então, essa transição, hoje, né, nós chegamos bem na época da transição, o consulado brasileiro, o consulado de Portugal no Brasil, não fez a marcação, que seria para nos dar um último documento, que é o atestado de morada. E, por sua vez, aqui, nós também não conseguimos esse agendamento ainda. Ainda, desde que chegaram. Exatamente. Nós chegamos aqui no dia 19 de setembro. Tá, então, em abril, desde que tu teve o visto aprovado, foi quando que tu teve o visto aprovado lá no Brasil? O visto aprovado foi em abril, maio. Foi um mês? Um mês. Tudo? Assim, de resolver se mudar pra estar visto aqui na mão. Sim, nós em 3 meses, nós, minha esposa teve a ideia. Sim. Ou a inspiração, ou o chamado, não sei dizer. Ou tudo junto. Eu fiz um processo interno, um processo burocrático interno na instituição. Eu criei um projeto para poder ser aprovado a um doutoramento. Tá. Fiz inscrições, tive uma negativa, tive 2 aprovações, fizemos a venda de muitos móveis de casa, fizemos a locação da nossa casa, buscamos passagens... Em 3 meses. Tudo assim. E viemos pra cá. Cara, muito rápido. Porque foi... a gente coloca... Por que se diz 3 meses, né? Abril, maio, junho, julho. Porque nesse período todo, tudo já estava ajustado. E aí, o restante foi todas as tramitações necessárias para que em setembro viéssemos para cá. Com um detalhe, tá? Nesse meio de caminho todo, né, ao final de agosto, eu fiz um evento grande lá em Caraguatatuba. Eu vi. Gente, se vocês não perceberam, tá? Que tá passando aqui na tela, ele tem canal no YouTube, tá? O canal do YouTube do César é Papo de Coach. Então, se vocês não perceberem aqui, ó, Papo de Coach, tá vendo? É o canal dele do YouTube, ele também tem canal no YouTube. Então, vão lá, sigam o canal dele, depois que terminar de assistir aqui, corre lá e sigam o canal dele também, se inscreva no canal dele também, tá bem? Isso é bom. E nesse meio de caminho tinha o Insperience. Sim, eu vi. Que é um evento que vem numa crescente. Ele teve a sua primeira edição em 2022, com um dia inteiro em que eu trouxe palestrantes do Brasil inteiro, né? E eu tenho que agradecer muito aos palestrantes, a todos os apoiadores do evento. Em 2022, um evento que começou às 8 da manhã e foi terminar às 2 da manhã do dia seguinte. Nossa! No Teatro Mário Covas, um teatro fantástico que a Prefeitura e a Fundac, né, cedem à realização desse evento, que já vem se incorporando à cidade, né, como um grande movimento de educação, tecnologia e o mundo digital, tudo isso voltado ao empreendedorismo. E em 2023, nessa turbulência toda, de mudança, ainda tinha um evento que eu havia planejado para crescer. E ele cresceu. Ao invés de um único dia, foram 2 dias. Um evento que começou na sexta-feira, às 7 horas da noite, indo ali até próximo à meia-noite. No dia seguinte, começando às 8 da manhã e indo até meia-noite do dia seguinte. Que legal.
Então, de novo, com gente do Brasil inteiro vindo, gente lá da tua terra, né? Vindo Santa Catarina. De Santa Catarina. Que legal. Gente vinda do Rio Grande do Sul, gente vinda do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, de São Paulo, gente do Brasil inteiro vindo para palestrar, falar sobre gestão, sobre negócios, tudo isso com foco na educação, na tecnologia e no mundo digital. E passado isso, uma semana depois, né, aí a gente estava aqui, né, já com as malas arrumadas para 15 dias depois já estar aqui. Então foi 3 semanas depois do já evento. Estava aqui. Muito assim. Muito rápido. E também vocês não tiveram nem tempo para juntar dinheiro que chega. Assim, ó, tudo que a gente vai falar aqui, se tu não quiser falar, não precisa falar, tá? Fica à vontade. Aí vai a teu critério se quiser comentar ou não, mas vocês não tiveram nem muito tempo para juntar dinheiro para vir para cá, porque foi muito rápido, né? Na realidade, eu tenho eu vou dizer que um diferencial, talvez privilégio, né? Pelo fato de ser servidor público, então eu tenho uma licença qualificação, onde eu vim para fazer um doutorado, então eu vim para cá para buscar realmente me qualificar, né? Para buscar conhecimento, para buscar partilhar conhecimento também, né? E isso é muito interessante. Sim. E a gente, se você me der a oportunidade, eu vou falar disso também. Então, eu continuo recebendo o meu salário de lá. Tá. Né? Eu tenho um ganho mensal que permanece aqui. Que vem do Brasil. Então, isso gera de certa forma, uma tranquilidade. Um conforto, vamos dizer assim, para não se desesperar tanto, né? Exatamente. Tá, o teu visto, ele te deu permissão para trabalho aqui? O visto de estudante, ele permite isso. Nem todos. Tem uns que não permite. Isso é bom saber. Não é todo visto de estudante que permite trabalhar aqui, tá? Legal. Que eu tenho uma conhecida que o visto dela e do namorado não permite trabalhar. Depende dos artigos, né? Exatamente. Isso é muito complexo, assim, sabe? Sim. É muita coisinha, né? E o dela, o desse casal, no caso, que são conhecidos meus, ele veio como estudante e ele não teve permissão para trabalho. Tá. Aí, o que ele fez? Ela deu entrada na manifestação de interesse para poder trabalhar. Para poder sustentar eles, porque ele não pode trabalhar. No meu caso, o visto, desde lá, permite isso. Trabalhar. E não a esposa? Também. Permite os dois trabalhar. Também. Tá? Isso é bom. Não é a minha intencionalidade, não até porque o doutoramento, ele exige demais. Sim. Né? Ele exige mesmo. Então, há pouco tive a entrega de artigo que você tem que se debruçar. Eu tenho outros 2 artigos para entregar daqui a um pouco. Então, isso demanda realmente uma dedicação. Que o trabalho em si, né, aquela coisa de você seguir, né, uma carga horária dentro de um estabelecimento, cumprindo as normativas, isso demandaria a mim um certo prejuízo àquilo que eu vim fazer. Sim, entendi. Tá? Isso não significa ou não implica em dizer que eu não vá fazer nada. Sim, claro. Tá? E aí a gente... Mas a questão é, se o governo de Portugal permite que você venha para trabalhar aqui, entendeu? Ou o teu visto, ele só permite que você estude. Sim. Então, o teu permite que a tua esposa e vocês trabalhem. Exatamente. Os 2 trabalhem, no caso. Exatamente. Isso, por um lado, é bom, porque se precisar, tá ali na mão. Sim. Né? Que você não fica que nem esse casal que eu conheço. Eles passaram um bocado apertado no começo quando chegaram aqui, porque ele não podia trabalhar. E aqui não é assim que, né, vou trabalhar de qualquer jeito. Não é assim, não. Não é. Porque tudo é muito regrado, o dinheiro que entra na conta, o dinheiro que sai da conta, tudo tem que colocar NIF. Então, que é o número, o tipo CPF aí do Brasil. E entra naquela situação que eu disse, ler. Perder tempo ou aproveitar o tempo. Ler. A burocracia, ela realmente é algo que nós precisamos compreender, né? Exatamente. Ainda mais num país que não é o nosso, que a gente não conhece, né? Exato. E que a gente chega fresco aqui e não sabe direito das coisas, como é que funciona, né? Sim.
Então vamos lá, me diz assim, agora que já estás estudando e tudo, como é que está sendo para você compreender as aulas aqui? A linguagem, a escrita, entregar os trabalhos para você, entregar, né? Como é que tá sendo? Porque assim, estás fazendo aqui no português de Portugal, né? Totalmente diferente a escrita do português nosso lá do Brasil, né? Como é que tá sendo pra ti? Tá sendo fácil? Tá sendo difícil? Tá tirando de letra? Eu Como acredito é que a mim realmente não está gerando uma dificuldade grande, né? A percepção que eu tive foi que ter a atenção, dar atenção, estar com foco, né, permite que haja uma compreensão melhor. Tá. O português ele tem algumas variações. E no meu caso em específico, a minha turma ela é pluricultural. Que legal. Nós temos ali português do Brasil, nós temos português de Angola, nós temos português de Cabo Verde, nós temos português de... Tem mais um país. Não vou me lembrar Moçambique, agora. não? Não. Da Namíbia. E aí, o que acontece? Nós temos também uma americana na minha turma, né, que ainda não fala português, somente o inglês. Como é que ela entende a aula? Ela faz uma tradução simultânea e os professores, nós, alunos, de alguma maneira também vamos dando... Tem paciência com ela? Sim, vamos dando suporte. Aham. E nós temos também equatoriano e espanhol. Que interessante. Então, bem multicultural mesmo, realmente, né? E para mim isso é algo que foi fantástico, porque eu vim para cá com um projeto de trabalhar a interculturalidade. Olha que interessante. Fechou com o que tu precisavas. Exatamente. E assim, tu também não se sente um peixe fora d'água, né? Com mais... como é que a gente fala? Né? No ambiente mais multicultural, você não se sente tão assim, parece que eu tô aqui de metido, tipo assim, entendeu? E então os professores têm mais paciência também, né? Sim, de alguma forma... mais compreensão, né? Em ter mais paciência para explicar tudo, né? De alguma forma eles falam com uma condição a ser entendida. Não é aquela coisa de só jogar, né, o conteúdo, fazer as explicações. Eles buscam, de alguma maneira, serem compreendidos. Isso é bem bacana. Além do que, existe uma coisa muito legal e que alguns professores citaram na universidade, que é o fato de que, para nós brasileiros em especial, nós estamos influenciando demais a cultura deles. Nós estamos influenciando, assim, absurdamente. Por exemplo, aqui em Portugal não se usa o gerúndio. Né? Aqui não se está fazendo, se está a fazer. A fazer. Essas particularidades, eles compreendem. Então não tem mais aquela coisa do o que você disse, eu não entendi, seja para a parte de um ou para a parte de outro. Hoje eles entendem, eles compreendem. Tem determinadas palavras que antes eles não tinham no vocabulário e que hoje inseriram. Então, como prazeroso, eles não tinham essa palavra... Não existia. Para eles. Era a sentir prazer. Hoje eles já entendem que é algo prazeroso. Não é algo a sentir prazer. Entendi. Então, nós também estamos influenciando eles. Isso porque... Hoje, por exemplo, na academia... Os que se deixam influenciar, né? Porque muitas pessoas não se deixam influenciar e também não aceita que a gente fale o nosso português brasileiro. Então, eu passei por isso. Eu falei para a senhora que eu estava trabalhando numa loja, aí eu falei para a senhora, ela falou, e o finalzinho que ela falou eu não entendi. Aí eu falei pra ela, diz, mas eu fiz bem assim, me inclinei pra ela e eu disse, diz, tipo, não entendi. E dela, ora, já se viu uma empregada de loja
porque aqui eles falam, não é atendente, não é vendedora, nada, é empregada de loja, o termo, né, usado aqui, né? Uma empregada de loja me chamando de tu. Aí eu disse, desculpe, a senhora quer que eu chame outra pessoa para ele atender? Ela quer, vou chamar só um minutinho, falei para ela. E chamei outra pessoa para atendê-la, porque eu já vi que, né, eu ia ter encrenca ali, né? E ela causou encrenca mais, daí veio 2 português, tipo, veio um casal, depois veio outro português me defender. E eu já nem tinha mais, já nem tava mais ali, já tinha saído dali, eu só quero que, bem longe de mim, encrenca, né? E gente pra tratar mal a gente também não quero perto de mim, não preciso disso perto de mim. Sim. Então, mas só pelo fato de eu dizer pra ela, ela já ficou super ofendida. Então, não é todo mundo que aceita as palavras que a gente usa aqui, entendeu? O nosso português brasileiro não é todo mundo que aceita. Então, por ser um professor, eu fico muito feliz de ele aceitar e ele respeitar o nosso jeito de falar, né? Mesmo que eu sei que é a gente que veio pra cá, então é a gente que tem que se adaptar à cultura deles, né? Mas é o nosso jeito de falar, então o nosso jeito de falar, ele não vai mudar do dia pra noite. Né? Isso é muito importante de se dizer. Nós estamos no país deles. Exatamente. Da mesma maneira, e eu tenho ouvido muitas pessoas que acabam passando por situações como a sua, tá? Não foi a primeira vez que eu sofri. Não foi a primeira vez. Eu confesso que em momento algum, tive qualquer dificuldade com relação a isso, tá? A grande maioria do atendimento que eu tive por parte de portugueses foi sempre muito solícito, foi sempre muito bom. É claro que isso não significa que não hajam situações em que, às vezes, se tem alguma dificuldade. Mas no ambiente acadêmico que eu estou, né, de um doutoramento, né, isso, em hipótese alguma... É interessante falar isso. Por quê? Porque estás numa fase da vida mais pra frente. Então, né? E o que eu tenho de contato físico de escola é do meu filho da escola. Então, é um tratamento diferente que os professores têm com eles por serem crianças. Sim. Mas no teu caso... Eu vivo isso também. Também que tu tens filho também. E eu sei, porque, por exemplo, a minha filha, ela tem dados dias que ela tem dificuldades com relação a isso. Sim. Por quê? É muito curioso. Nós brasileiros, nós ou somos muito expansivos... Eu sou dessas. Ou somos muito expansivos ou dessas. Somos ali moderados. Eu, por exemplo, eu aprendi a ser. Tá? Eu aprendi a ser. Por inúmeras situações, pelo mundo acadêmico, pelo mundo de negócios, né? Eu aprendi a ser. E aí, o que acontece? Aqui, o hábito deles é ser expansivo. Eu brinco sempre, né, que muitas vezes, quando você vê 2 portugueses e que você presta atenção a ouvi-los, a impressão que dá é que eles estão brigando. Porque eles... Aquela coisa toda do falar alto, do gesticular. Parece que estão brigando Parece que estão brigando. Mas só quando você ouve, é só a conversa. E a minha filha tem 7 anos, ela... os professores de escolinha dela, lá no Brasil, não tinham esse hábito. E aqui não. E aqui eles bromeiam, né? Aqui eles vão lá, eles brigam, eles falam, pare, não faça assim, mas o que eu quero dizer assim, que o tratamento de criança, eles vão lá para educar, né? Não que um adulto não se educa, mas a questão que eu quero dizer é que vocês já estão num ponto que vocês, tipo assim, vocês já sabem o que querem da vida, vocês já aprenderam, né? Vamos dizer, o que tinha que aprender da vida, vocês já aprenderam. Então, vocês não estão ali de brincadeira, porque são obrigados a estar ali. Não é nada disso, vocês estão ali porque vocês querem estar ali. Então, um professor, ele ser gentil com todo mundo e entender que há uma mistura de culturas ali dentro e ele respeitar isso, é muito legal, é muito bacana, entendeu? Ele não impor a vocês
sendo vocês adultos, não, você tá aqui no meu país, você tem que ser assim, você tem que falar assim, você tem que escrever assim, você tem que, entendeu? É isso que eu quero dizer, porque as crianças, elas estão sendo formadas ainda. Exato. Nós não, nós já estamos formados, vamos dizer, né, da vida. Então, é uma coisa, é um pensamento um pouco diferente, assim, né? Sim, mas eu entendo que isso dá-se à questão do respeito. A questão da educação, que nós trazemos não da escola, mas trazemos do berço, né, do lar, a questão do respeito para com o outro. Como eu disse, eu, em particular, não vivi nada Ótimo. desse afronto, Que bom. do racismo, xenofobia ou qualquer outra situação Principalmente assim. no meio escolar. Principalmente, mas eu digo... No geral. No geral. Nem tá? lá dentro da escola e nem fora nem dela. Nem fora. Eu. Isso é muito bom. Tá? Até porque, né, eu entendo também que muitas e muitas vezes, nós brasileiros, e eu tenho percebido algumas coisas aqui, é que muitas vezes nós também damos alguns motivos, tal como no Brasil tem pessoas que também lá dão motivos para, de alguma forma, serem apontadas. Né? Para serem certeza. apontadas. Com certeza. Da mesma forma que eu já ouvi deles aqui, que tem português que também dá motivo para ser apontado. E por aí vai. E por aí vai. Então eu acredito que por nós estarmos inseridos numa cultura diferente, nós querermos, né, nós Exatamente. nos inserimos, nós temos que nos adaptar. Exatamente. Mas a adaptação não significa que você tenha que perder sua personalidade ou qualquer coisa assim. Tá? Você tem que vir, compreender, entender, adaptar-se, aprender com ela, né, e buscar de alguma maneira fazer o seu papel aqui na sociedade. Exatamente. E criar a condição de que eles também compreendam, né, que o povo brasileiro é talvez o povo mais amável, solícito, solidário, alegre do mundo. A gente sempre ouve isso. Mas no Brasil. Ai. Mas no Brasil. Porque a gente sabe que quando você vai para fora, você deixa de ser a ampla maioria. Mas todo mundo fala que o povo brasileiro é o mais divertido de sempre. E nós precisamos do mostrar resto do mundo. Que no Brasil nós não temos só a alegria de viver por conta do futebol, do samba, disso. Que lá nós temos pessoas que, por exemplo, eu vim para cá para fazer um doutoramento e não é porque no Brasil não tem-se essa condição. Foi por criar uma experiência nova, por uma vida diferente para os meus filhos, para minha esposa. Né? Quando nós falamos de se viver na Europa, eu, de forma muito particular, eu penso em criar os filhos para o mundo. Eu também penso. Eu penso que nós vivemos o mundo. Nós não temos que viver a nossa cidadezinha, muitas vezes o nosso bairro somente, a nossa cidadezinha. Nós temos que viver o mundo. E isso serve para todo mundo que está nos assistindo, para quem te segue, entender que o mundo é pequeno. Então, escolher vir para Portugal, muito provavelmente por conta, né, o que passou a cabeça da minha esposa foi a questão da língua. Que é parecido, né? É próxima. E daqui, olha que interessante, né? Eu tenho buscado que meus filhos aprendam o inglês, que na escola aqui tem algo que é bem interessante, que eles têm uma outra língua que é o francês. Aqui e nós estamos aqui ao lado da Espanha. Então, daqui a um tempo, muito provavelmente meus filhos vão estar com o inglês, com o francês, com o espanhol. Por exemplo, o francês, eu não entendo nada. Nem eu. Bonjour e olhe lá. Né? Au revoir. Né? E olhe lá. Mas eles vão estar inseridos nisso, porque está aqui do lado. Então hoje eu preparo meus filhos para o mundo. Vir para cá possibilitou a eles enxergar coisas que eles não tinham ideia, ou só viam
né? Em revistas, em desenhos, por exemplo, Torre Eiffel. Nós, antes de virmos para cá, Tá tão pertinho, né? nós passamos pela França, por Paris, Que fomos legal. à Torre Eiffel. Minha filha via no desenhinho, Aham, né? No desenhinho lá mesmo. do Cat Noir, né? É, Então isso, nossa, olha que maravilha, é. né? Ladybug, né? Um Cat Noir para ela, Torre Eiffel ali, olha, isso é Paris. Uhum, Então amplia a visão de mundo. é. E é isso que é importante. Mas nós, enquanto brasileiros, temos que entender que nós não somos a maioria quando estamos num outro país. E respeitar isso é importante. Uhum. E buscar ser respeitado. Ou seja, seguir as regras. É, isso mesmo. Tá, tais ainda na faculdade de Aveiro? Sim, Tais ainda lá. Mas moras aqui em Viseu. sim. Aí tu tem aula lá de quanto em quanto tempo? O doutoramento, as aulas acontecem uma vez por semana. Uhum. Então elas se dão um dia inteiro, Tá. literalmente um dia inteiro, da parte da manhã até a parte da noite, mas somente um dia. E qual é o dia? Na sexta-feira. Na sexta-feira. Tu fica lá de manhã até de noite? De manhã até de noite. Tá. E quanto você paga de mensalidade? Aqui a mensalidade da faculdade, gente, e da, né? No teu caso não é faculdade, ela é um doutorado, né? Sim, um doutorado. Se chama propina, Propina. tá? O que no Brasil propina é uma coisa meia Ruim. feia. Exatamente. Aqui não, é o pagamento de uma mensalidade de uma faculdade ou de um doutorado, enfim. Sim, de propina aqui eu pago 237 euros. Que é você mesmo que paga Sim, ou é eu o mesmo. governo do Brasil? Eu mesmo. É você mesmo que paga? Eu mesmo. 237 euros. Tá. Né? O que, né, se nós pensássemos a nível Brasil, é algo muito baixo. É algo muito baixo mesmo. Que bom. Que pelo menos tá economizando também, né? Sim. É. Na realidade, depende, né? Porque, por exemplo, eu estava na Unicamp. A Unicamp é gratuita. Tá. Tá? A Unicamp é gratuita. Aqui, o ensino de forma geral, né, seja licenciatura, que seria a primeira formação universitária, seja o mestrado, seja o doutorado ou pós-doc, eles são pagos. Eles não são, a não ser que você tenha bolsa, Tá. né, a não ser que você tenha uma beca, Uhum. que é você participar de um projeto, de alguma forma, sendo gerido por um dos professores. Aí Ok. você consegue ter uma bolsa que subsidia o pagamento da faculdade e ainda sobra um excedente, tá? Mas que não é o meu caso ainda. Sim, Normalmente você só consegue isso a partir do segundo ano. Normalmente. Ou, em especial, quando você vem em fases anteriores, como é o caso do mestrado. Tá. Que aí você já consegue subir com bolsa para o nível seguinte, que é o doutoramento. Tá. E o teu visto, ele veio pra quanto tempo? Meu visto, ele é um visto de longa duração, Tá. tá? Que me permite fazer o curso por completo, ou seja, eu tenho 4 anos de visto. Tá. Na realidade, deixa eu me corrigir aqui, toda e qualquer pessoa que vem para fora do país, no caso Portugal em específico, você vem com um visto de 120 dias, tá? Tá. Você vem com um visto de 120 dias, mas a autorização de longa duração. Então, nesse caso em específico, agora, com esse processo de transição CEF-AIMA, né, que é o Serviço de Imigração, Tá. né, e Fronteiras, o CEF, passando para a AIMA, e eu ainda não tive esse agendamento, ou seja, essa marcação para que eu tenha esse atestado de morada de longa duração. O visto, o governo, ele prorrogou o visto até dia 31 de julho, Tá. se não me falha a memória. Então, até lá, o próprio governo vai ter que Vai dar ter que jeito de agendar. arrumar, vai ter que fazer alguma coisa, Vai ter que dar jeito de agendar. tá? Porque eu tenho uma amiga que veio com visto de estudo e o tempo do curso dela é 2 anos e o CEF, no dia da entrevista dela, ela veio de lá, do Brasil, com visto de 2 anos. E no dia da entrevista dela, o CEF, a senhora que estava atendendo ela no CEF, deu 1 ano. Ela disse, mas como é que eu vou fazer? O meu curso dura 2 anos
E como é que tá me dando só 1 ano? É que na realidade tem aquele processo, né, que é bastante interessante, eu já pesquisei para saber. Uhum. Normalmente é isso mesmo que é feito, né? O CEF ele te dá um período de 1 ano para que depois você faça o quê? A nova ida ao CEF para fazer uma nova marcação, uma nova verificação do tempo de permanência. Uhum. Então, no meu caso, eu preciso dessa primeira ainda, que por conta dessa transição é compreensível estar, né, tramitando ainda, né, nas incertezas, CEF, AIMA, o que se faz, o que não se faz, a grande quantidade de processos que devem ter, apontaram algo em torno de 50 mil processos ainda a serem estarem parados, e que eles precisam regularizar, e o governo ele tem 1 ano para fazer isto. Então eu tenho um visto que foi prorrogado até dia 31 de julho e que eles têm uma obrigação para resolver todos os processos no período de 1 ano. Sim. Vamos ver o que vai acontecer. Mas no caso dela, não. No caso dela, a senhora do CEF disse que antes de 1 ano, ela tem que mudar de curso. Quer dizer, ela não vai conseguir concluir o curso dela. Ela vai ter que mudar de curso para uma faculdade, porque é um curso técnico. Tá. Ela vai ter que mudar para uma faculdade sem terminar aquele que ela está fazendo, para poder continuar legal no país. Nada a ver, na minha opinião. Nada a ver. Pra mim, vai de quem atende a pessoa no dia da entrevista. Não tem. Pra mim, vai de quem atende a pessoa no dia da entrevista. Olhou, não, vou te dar só 1 ano. Mas sendo que o curso é de 2, não faz sentido. Não faz sentido. Eu ainda não posso te dizer a respeito, porque ainda não passou por isso, não passei por isso. Mas quando passar, me fala que eu vou... Ou faz um videozinho pra mim, que eu vou postar aqui pro pessoal pra dizer, foi agora só que aconteceu. Sim. Ou já aconteceu e vim aqui pra falar. Legal. Tá? Faço sim, com certeza. Pra gente dar um feedback pro pessoal também de quanto tempo tá se estendendo isso, sabe? Porque a gente sabe que agora com a mudança do CEF pro AIMA, teve muita confusão, né? Eu ainda tô nesse processo também. Porque aqui em Portugal, quando a gente muda de casa, tipo, eu moro de aluguel, então me mudei recentemente. A gente tem que avisar a Finanças que a gente tá fazendo essa mudança de casa. Porque daí minhas correspondências não vão mais lá para onde iam. Vem para cá onde eu moro. Porém, eu fui lá na Finanças, eu tenho que avisar o CEF que eu tô fazendo essa mudança de morada, que agora não é mais CEF, é AIMA, né? E foi bem no meio da transição também, a minha bagunça. Que eu tenho que avisar o CEF da minha mudança de morada e com o recebimento do CEF, com aquele e-mail que eles mandam de recebimento, eu tenho que ir lá na Finanças para alterar a minha morada. Nossa. Sendo que eu mudei dia 30 de setembro, mais ou menos 31 de setembro, me mudei e tô até agora nessa bagunça, porque o CEF o AIMA não me respondeu ainda o e-mail. Mas era só uma resposta de e-mail. Coisa que quando era o CEF, gente, porque eu já passei por isso também em outra situação, mandei e-mail pro CEF, no dia seguinte estava respondido o meu e-mail. Tava assim, recepção do e-mail, pronto. Receberam meu e-mail, só isso. E a AIMA tá até agora lá, 2 e-mails já que eu mandei pra eles. E até agora tá lá na bagunça. Entra na questão burocrática, né? Mas... Vamos lá, diz pra mim como é que foi arrumar casa aqui em Portugal, conseguir casa. Fizesse assessoria, não fizesse? Como é que foi na chegada de vocês aqui pra vocês conseguirem casa pra morar aqui? Isso é bem interessante, né? A morada em Portugal, hoje, pelo que eu tenho pesquisado, visto e vivido, ela realmente está muito complicada. Nós temos um processo imigratório muito grande ao país, nós temos... inúmeras situações que acontecem que têm dificultado isto, inclusive no custo. O custo também ele se ampliou bastante. Mas não, existe aí um serviço chamado relocation, em que pessoas buscam para você uma morada e você paga para elas. Normalmente esse serviço é pago antecipado e você tem uma pessoa que vai buscar a morada para você. Isso é muito interessante de falar para quem vai migrar do Brasil para Portugal. É um serviço que existe? É um serviço que é feito por muita gente?
Nem todo mundo faz direito. E é um serviço que custa mais ou menos um salário mínimo português. Exato. Só para vocês terem uma noção de valores. E aí, se não mais. E aí, é muito bacana já que quando se buscar isso, buscar pessoas que realmente sejam sérias naquilo que fazem. Tá? Porque se você buscar qualquer você pode ter um prejuízo grande, né, e uma perda financeira. O problema é que quando se está lá, no país de origem, ou no país que se mora antes de migrar para Portugal, as pessoas não têm conhecimento, saber se as pessoas são boas, não são boas, se são idôneas ou não. É por isso que pesquisar, esse que é o problema. Hoje o mundo da internet é muito bacana, e pesquisar é muito importante. O que tá se falando dessa pessoa. Exatamente. Né? Eu não fiz isso. Eu, de novo, citando, né, como eu deixei que tudo acontecesse a forma que Deus gostaria, ele estando à frente, eu vim para Portugal sem sequer um hotel reservado. Mas eu vim com família, olha que coisa de louco, isso e aquilo. Não, nós viemos para passar uns dias em Paris, ficamos em Paris e viemos para Portugal, onde já se sabia a cidade, né, em que eu moraria, ou que supostamente eu moraria. E aí, a partir disso, buscar um hotel, porque a gente sabe, óbvio que eu pesquisei se tinham hotéis, se tinha vagas, né? Isso, claro, não era assim tão na loucura, assim, né? Mas viemos, ficamos em um hotel primeiro e optamos por buscar nós mesmos a morada, tá? É difícil. Foi difícil. Não é fácil, tá? É difícil você buscar, mas nós encontramos. Quanto tempo depois que tu chegou aqui, vocês acharam casa para morar? Olha, a casa nós encontramos com 1 semana, 15 dias. Não foi... Tá? Não foi tanto assim. Só que não encontramos em um valor que fosse... O que queríamos. Tá? Quanto vocês pagam de renda hoje? Hoje, 900 euros. Uau! Meu Deus do céu! Num lugar bem bacana, muito que eu agradeço, obviamente, por isso, tá? Mas agora, depois de um passar de tempo, aí começamos a buscar outras possibilidades. Opções. Porque agora vocês já estão mais inseridos, né? Isso. E agora já se tem a certeza de onde se quer estar. Também. A certeza e conhecer, né? Tem uma coisa muito legal. Tá, só deixa eu te perguntar. É um T2, T3? Um T2 bem amplo. T2, 2 casas de banho ou uma só? Com 2 casas de banho. Suíte. Ar-condicionado? Sim. Tudo, bem completo. Aquele aquecimento na casa toda. Tá? Isso faz diferença no valor do imóvel, gente. Sim. E é muito interessante que assim, quando você pensa uma morada, você tem que pensar, na minha opinião, no conforto dos familiares, mas também no custo. Exato. Tá? Tem que unir o útil ao agradável. Exato. E aí tem que se pensar, né, estrategicamente, se você vai ter carro, se você não vai ter. Tem. E uma coisa muito, muito curiosa daqui, né, da região, da cidade, do país, é que quando a gente fala de 8, 10 quilômetros, aqui é tudo muito distante. Coisas que para nós que somos do Brasil, quando a gente fala de 8 quilômetros, a gente brinca, né? E eu até faço, por ser do Sul, eu brinco sempre do Ali de Catarina, né? Que depende do tamanho do bico. Né? Quando Catarina fala para você que é ali, você já olha o tamanho do bico dele, né? Porque se ele falar um ali mostrando, você sabe que é muito longe. Mas aí a gente fala de longe mesmo. E aqui os portugueses, eles dizem que é distante, é longe. Quanto tempo? Deve dar uns 10 minutos daqui. Dá uns 8, 10 quilômetros daqui. Então, as coisas aqui são muito próximas. É próximo mesmo. Então, eu digo que é longe se a gente tem que ir a pé. Se a gente tem que... Nem eu morava em Moselos. Então, daqui do centro de Viseu até Moselos... É longe, daí 1h30, mais ou menos, de caminhada. Tipo assim, é uma pernada, entendeu?
Mas assim, Nada que não se estrada faça. é estrada tudo duplicada, daqui até lá, sabe? É tudo asfalto, só vai, não tem buraco, não tem nada. Então, tipo assim, é fácil, né? Pra você ir de carro, pra você ir de trotinete. Outra Enfim. coisa muito legal de se citar para quem vem para cá. E aí eu me lembro de uma fala do Pedro Cardoso, né? Aquele ator brasileiro que vive já em Portugal, tem bom tempo. Para quem não lembra, né? O famoso Agostinho Carrara, né? Exato. Ele, uma vez numa entrevista, não me lembro com quem, se com Pedro Bial, acho que foi com Danilo Gentili. Uhum. Ele citou que morar em Portugal é diferente de morar no Brasil, porque aqui as condições são diferentes. E ele fez a citação do carro, que você citou. Ele falou, sabe por que aqui você precisa ter um carro muito bom? Falando do Brasil. Porque as estradas são ruins. E sabe por que lá você não precisa ter um carro muito bom? Ou seja, o carro do ano, aquele melhor modelo, porque as estradas são muito boas. Então a gente, buscando ali entender, a gente sabe que ele está falando das condições. Um carro dura mais aqui. Tanto que a gente vê bastante carro velhinho aí andando na estrada. Exato. Carros com 300 mil quilômetros, que no Brasil é algo inadmissível. Uhum. Né? É um carro que você pensa ferro velho. Uhum. É isso mesmo. Quando você fala 300 mil quilômetros é ferro velho. Uhum. Aqui não. Já passou do ferro velho, já tá lá faz tempo. Aqui a gente está falando de algo que é extremamente comum. Mesmo. Né? Mas por conta da condição das estradas. Mas tu não comprou carro quando chegou? Não. E ainda não comprou? Ainda não comprei carro. Tá. Né? Porque também não é uma há necessidade coisa... Também existem dois fatores aí tá meio que interessantes. tudo na mão, né? Porque tu não mora longe. Não. Cara, tu tá no centro também. Tá tudo na mão, tá tudo muito próximo, então foi pensado estrategicamente. Exatamente. Né? E aí, pensando escola das crianças, pensando tudo, é muito próximo. É muito próximo. E o segundo é porque há possibilidade aqui, com você estando regular, estando com tudo em ordem, de você fazer a compra de carros mais novos, tá? Com financiamentos ali muito baixos. Né? Mas até com o passaporte aqui eles financiam também. E o que é para nós lá, às vezes, né, você pensar uma situação de, mas eu vou comprar algo financiado. Aqui as taxas de juros são tão baixas que muitas vezes vale a pena você pensar em guardar o seu capital e fazer investimentos desta forma, do que necessariamente você investir tudo de uma vez. É claro que quando você tem a disposição e tem a disponibilidade, vale a pena, porque você consegue negociar mais. Né? E isso é bacana aqui, porque você, em todo momento aqui, você consegue negociar. Sim. Né? Às vezes até em lojas, às vezes até você consegue fazer negociações que lá no Brasil acabam sendo um pouco mais restritas. Diz pra mim como é que foi matricular as crianças na escola. Tu tem filhos em que idade? Eu tenho um filho com 14, um com 11 e uma com 7. Tá. A dificuldade maior foi encontrar vaga. Tá. Aqui em Viseu? Não necessariamente na cidade, mas em escolas que fossem próximas à nossa moradia. Sim. Tá? Essa foi a dificuldade. Então houve uma busca um pouco mais acentuada, né, e uma insistência, né, da minha parte para buscar escolas que fossem próximas à nossa morada. Tá, só lembrando de novo, gente, que ele mora aqui na região do centro, tá? Então, quanto mais você tá perto do centro, mais difícil é encontrar vaga na escola. Tenha isso em mente, sempre. Quanto mais pro centro da cidade você for, mais difícil é achar vaga para as crianças na escola, a não ser que você for para uma cidade pequena. Mas se você for para uma cidade pequena, ainda assim você vai ter um pouco mais de dificuldade de encontrar escola na região do centro. Mas para os bairros é sem problemas. Existe uma coisa legal, né, e importante de dizer, Portugal estabelece como obrigatório o ensino das crianças. Sim. O Brasil também. Né? Porém, aqui, se você não matricular as suas crianças, você sofre uma penalização. E, por sua vez, eles são obrigados também a fornecer a escola para as crianças. Então, nesse trâmite,
a insistência permite que você consiga, né, fazer alguns ajustes. Então, Tá. minha filha e meus filhos estão bem nas escolas, Sim. estão super tranquilos. Lembras que documento a escola pediu? Sim, é fundamental levar, e para quem vem do Brasil, isso é algo de extrema importância, tá? O histórico escolar precisa vir apostilado. Ó, gente. Há necessidade de você trazer o histórico escolar com o apostilamento de AIA, Tá. tá? É um documento que é feito no cartório, onde você leva o original Uhum. ao cartório e o cartório faz a tramitação, que é de conferência dos documentos junto à instituição de ensino, e aí eles fazem o apostilamento. Uhum. Sem esse apostilamento, você vai ficar sem a vaga numa escola? Não. Mas vai ter um pouquinho de dificuldade. Porque vai ter que mandar vir um documento do Brasil, não é? Aí Eles entra aceitam a naquele criança, caso. mas eles vão exigir que o documento ainda venha, não é assim? Então, como eu trouxe tudo já Sim. em ordem, então eu não passei por nada disso. Tá. Mas eu ouvi Sim. que teve gente que foi exigido, assim como você Uhum. disse, que daí, olha, tudo bem, a criança vai estar matriculada, mas você precisa encaminhar e tal. Uhum. Mas, por sua vez, eu também ouvi que depende de quem atendeu. Eu também já ouvi, eu sigo, que nem eu já comentei várias vezes no canal, no meu canal, não aqui no MigraCast, mas eu já comentei várias vezes que tudo vai da pessoa que te atendeu, né? E da exigência da pessoa que te atendeu. E eu sigo um canal aqui em Portugal, como continuo seguindo vários canais aqui de Portugal, porque a gente sempre aprende mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Às vezes uma pessoa teve uma experiência que a gente estava batendo cabeça por aquilo e não sabia como fazer. E aí a pessoa vem, na metade do vídeo ela solta aquilo, a solução do meu problema. Entendeu? Então é sempre bom, a gente sempre sabe de mais alguma coisinha que a gente pega no meio dos vídeos das pessoas. Então eu continuo assistindo brasileiros que moram aqui em Portugal, pessoas estrangeiras que moram aqui em Portugal, e assisto também canais portugueses. Se vocês não sabem, no YouTube eu assisto bastante canais portugueses. Cara coroa, tô aqui. Então a gente sempre aprende mais alguma coisinha, né? E eu sigo uma família que ela teve dificuldade com esse negócio do histórico escolar. Ela não conseguiu matricular a enteada dela, que não é filha, né? Ela é madrasta. Ela não conseguiu porque o histórico escolar da menina, ela não tinha histórico escolar. Então, enquanto não veio, ela não entrou na escola. Exatamente. E isso gera uma dificuldade, né, e um encargo para a própria família. Exatamente, né? Então, assim, então, foi histórico escolar? A recomendação: trazer todos os documentos apostilados. Certidão de nascimento. Apostilada. Histórico escolar, certidão de nascimento. Né? E os documentos pessoais, né, dos pais, juntamente com o passaporte. Tá. O que nós levamos para as crianças foi passaporte histórico escolar apostilado, certidão de nascimento apostilado. Apostilado. Tá. Plastificou ou não plastificou? Não. Sem plastificação. Sem plastificação. Tá. E foram matriculadas na escola. Foi cobrada alguma taxa de matrícula? Nenhuma. De nenhum dos três? De nenhum dos três. Não tivemos cobrança de taxa de matrícula nenhuma. Uhum. Uniforme? Também não foi exigido por conta dos anos escolares em que eles estão. Uhum. Não há necessidade do uniforme nas escolas. Mas eles usam uniforme na escola? Não. Não. Eu quis perguntar isso, gente, porque a gente não vê as crianças aqui de uniforme na escola. Exatamente. Diferentemente do Brasil, Curioso. que a gente sempre vê as crianças de uniforme, e aqui a gente não vê. Você quer uma curiosidade interessante com relação a isso? As crianças não usam uniforme, tá? Mas os adultos no ensino superior têm que usar. É. Que interessante. É muito curioso isso. É curioso mesmo. Tá? No ensino superior, dependendo do grau que seja, ou dependendo do curso, é obrigatório o uso de uniforme. Olha que interessante. Tá? No meu caso, no doutoramento, não. Os pequenininhos usam também. Meu filho, ele usa um bibi. Um bibizinho amarelinho e azulzinho, branquinho, assim, xadrezinho, coisa mais fofinha. E as professoras também usam. Sim.
Mas agora, no ensino do sexto ano, né? Do sexto ano de idade, tá, gente? Dos 6 anos de idade que começa na escola, eu não vi ainda essa primeiro ciclo, segundo ciclo. Ainda não vi ainda. Não há. E alguns cursos superiores exigem, né, o uso do uniforme. Tá. E tu paga mensalidade para eles na escola? Nenhuma. Nada, não paga nada. O ensino é gratuito. Tudo é gratuito. Tudo é gratuito, salvo a alimentação. Ah, pois bem. E é muito interessante que no Brasil nós temos o ensino integral. Aquele que começa no período da manhã, vai até o período da tarde. Onde normalmente, se é, por exemplo, num âmbito municipal, num âmbito federal, o custeio da alimentação é feito pelo Estado, feito pelo município, ou pela federação. Aqui, né, você tem lá também tem o ensino parcial, né? Sim. E que aí a alimentação também é custeada pelo município, pelo Estado ou pela federação. Sim. Aqui, você tem o ensino, né, de forma, eu posso falar de 3 períodos, né? Primeiro e segundo ciclo. Né? Então, e são 3 períodos diferentes, você tem uma alternância de horários e você tem, salvo no caso do primeiro ciclo, da menor, e que é o ensino integral. Ela entra às 9 da manhã, sai às 4 da tarde. Tá. E a alimentação é na escola. E você tem um custo por isso. Do almoço. Do almoço. Porque café da manhã, que aqui é pequeno almoço, e o lanche da tarde, ela leva de casa, não é? Ela leva de casa. É a mesma coisa do Caleb. Exatamente. Eu pago R$1,46 de almoço pro Caleb. Exatamente. Por dia. Exatamente. Mas porque eu não tenho escalão. O Caleb, ele não tem título de residência ainda. E eu não consegui encaixar ele em nenhum escalão. O escalão aqui em Portugal vai de 1 até 5. Então, se você conseguir se escalar ali, se escalar mesmo, num desses escalão, desses números aí, de 1 a 5, você paga menos, entendeu? Chega até um ponto que você paga ali 30 cêntimos e que você não paga nada. Então, mas eu não consegui, então eu não tenho escalão. Então eu pago R$1,46 pelo almoço dele todo dia. É o nosso caso. Café também. Da manhã e o café da tarde, ele leva de casa o lanchinho dele. Exatamente. É assim e que isso funciona. É muito interessante também. É, diferente. Né? Porque não é um hábito nosso. Mas assim que vocês tiverem passado pelo CEF, vai lá na Segurança Social para alterar esse negócio do escalão, porque daí vocês conseguem baixar o valor. Ou às vezes eliminar totalmente, né? Depende do escalão que o governo acha que vocês se encaixam. Então, é isso. Do tempo que você chegou aqui em Portugal, que faz pouco tempo, né? Sim. Tá fresquinho aqui ainda, né? Pra até agora, como é que tu acha que tá a tua vida aqui? Nós não falamos. Tua esposa não tá trabalhando por quê? Sim. Minha esposa... Nós descobrimos, estando aqui em Portugal, 1 mês depois de estar aqui, que nossa filha já é o desejo, né, da ampla maioria, né, então talvez isso seja já um sopro divino, né? Quem sabe, né? Mas nós descobrimos aqui em Portugal, num passar mal da minha esposa, em que nós acabamos tendo que ir ao hospital. Isso também é bastante interessante de se dizer. Para todo e qualquer brasileiro que esteja vindo para cá, gente, presta muita atenção nisso. Você precisa de um documento chamado PB4. Tá? O que é esse documento PB4? É aquele que te dá a garantia de assistência médica quase que gratuita. Tá? Em muitos casos gratuita aqui em Portugal. Tá? PB4. Marquem isso, por favor. Porque eu tenho visto. E agora, como nós descobrimos que minha esposa está grávida, nós viemos do Brasil com 1 mês de gestação. Só que não sabíamos, porque minha esposa tem ovário policístico. Tá. E aí, por conta dessa situação de ovário policístico, a nossa médica, na ocasião, nos disse que nós não poderíamos engravidar. E aí, por conta disto, e por conta de toda uma série de contingências, tanto eu não fiz vasectomia, quanto minha esposa também não fez laqueadura. Sim. E ao vir para cá, né, acredito que por algo que
realmente Deus nos preparou, Uhum. descobrimos que estávamos grávidos. Pois é, um mês depois aqui. Um mês depois de estar aqui, tá? E aí, indo ao médico, Uhum. tá? Num primeiro momento, nós, por uma urgência, na urgência, nós pagamos 18 euros, Uhum. que é o preço de uma consulta médica que qualquer pessoa que seja portuguesa ou que tenha o PB4 paga Uhum. na urgência. Não é porque é português que não vai pagar. Ele paga o mesmo. É. Se você, Nas urgências, sim. e se você é brasileiro com o documento PB4, você paga o mesmo que ele. É. Por mais que você tenha que tirar raio-x, nananá, o meu marido foi operado? Não foi operado, foi costurado só. Que ele se cortou 2 vezes. Uma vez ele foi operado, que tiveram que cortar mais um pedaço do dedo dele, ele tirou o topo do dedo fora. Aí tiveram que cortar mais um pedaço do dedo fora para poder costurar. E isso tudo também ficou nos 18 euros. Não pagou nada além, sabe? Sim. Ter precisado de tudo isso, todo o tratamento. E isso é muito importante, porque eu já vi pessoas, porque nós estamos fazendo agora o acompanhamento médico. Sim. E aí eu vi pessoas sem esse documento que ou não puderam ser atendidas pelo sistema médico que atende o imigrante, Uhum. ou que foram a uma urgência e tiveram que pagar um valor muito maior. Uhum. Porque daí todo o custo é repassado à pessoa. Uhum, exatamente. Foge desse tido convênio de saúde. Entre Brasil e Portugal. E o que você precisa para tirar esse documento? Você precisa ser contribuinte do INSS. Você precisa minimamente ter contribuído para o INSS por 3 meses. Uhum. E aí você consegue a emissão desse documento. Uhum. Inclusive esse documento, olha como as coisas Vocês emitiram aqui ou emitiram no Brasil? Não, no Brasil. No Brasil. Inclusive trouxemos ele apostilado, mas nós verificamos aqui Não precisava de que apostilamento. Foi exigido o apostilamento somente quando fomos à Segurança Social. Uhum. Mas no hospital e em outros lugares não foi exigido que ele fosse apostilado. Não foi exigido nosso também. Tá? Mas é aquele negócio, vai da pessoa que está atendendo naquele exato momento, naquele guichê. Exato. Porque no guichê do lado às vezes nem está exigindo, mas aquele tá. Exato. É aquele negócio. Então, porque por o nosso, dúvidas, antes da gente ter o número de utente, a gente usou o PB4. Então, o nosso nunca foi exigido apostilamento em lado nenhum que a gente precisou usar ele. Então, Lado nenhum. nosso, para a retirada do utente, foi exigido. Uhum. O utente é o documento de saúde daqui. É o número de utente. Então, foi exigido. Mas vimos que para o hospital, nunca foi Não exigido. precisou. Tá? Uhum. Mas é aquela história. Às vezes o custo vale a pena. Para quem está vindo, né? Vale a pena não correr o risco de repente ter... Então é por isso que ela não está trabalhando aqui, porque ela está gravidíssima. Exatamente. Então, tá de quantos meses ela agora? Hoje nós estamos de 4 meses. 4 meses, tá. Não sabe o sexo ainda da criança, né? Ainda tá. não Então é por isso que ela não tá trabalhando, gente. Só por esse motivo, que não há necessidade também pra já, Sim. mas que sim, já descobriu que veio pra cá nessa de barriguinha, já. Exato, né? Viemos e como tá sendo o pré-natal dela? Tá muito bem acompanhado. Tá, paga? Não paga. Nada. Nada, tá? Não pagamos nada. Existe uma série de convênios ou subsídios que o governo fornece, que nós descobrimos aqui. Sim. A questão, por exemplo, de medicamentos, em que paga-se muito menos a questão de vitaminas, né? Sim, que a gestante precisa tomar. Exato, Então você paga um valor bem menor. Né? Tudo isso é muito interessante. Tem... Remédio com receita, você paga ali 10% do remédio. Sim. Então isso é muito interessante, é muito bacana. No Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, que subsidia também muita coisa. E eu não gosto muito de comparar, mas fazendo esse exercício, né, uma coisa que eu vejo é o seguinte, muitas vezes nós reclamamos do Brasil, do sistema de saúde do Brasil, mas desculpa, não dá para se fazer isso, tá? Não dá para se fazer isso. Em Portugal o sistema é bacana, é muito legal, mas nós vemos que a nossa estrutura lá
ela, até por conta da nossa dimensão territorial, ela é muito maior. É. Ela é muito E maior. o SUS no Brasil, ele funciona diferente para cada estado e para cada região também. Na realidade, não. Sim. Porque Vou eu te dizer assim, não, olha só, desculpa, mas eu Fala. vou te dizer que o SUS, ele é único. Ele é único. Por isso que é Sistema Único de Saúde. Tudo bem. O que muda, tá? Isso é natural, tá? Até por conta da nossa dimensão territorial, o que muda é a regionalidade, a questão dali da dimensão do recurso que chega, da capacidade de atendimento. Justamente por isso que eu tô dizendo que muda nisso. Tá? É isso que muda. Porque Muda por causa, dependendo da região, é menos pessoas. Fica mais fácil para atender, né? Então, dependendo da região, é mais pessoas. Vai demorar mais para chegar lá, entendeu? É só esse o motivo. Mas não deixa em nada a desejar. Que claro, especializações era uma coisa que demorava um pouco mais. Mas o médico em si não demorava tanto assim, não. Tá? Mas aqui... Em caso de grávidas também, aquilo era... Sim. Aqui estamos sendo muito bem atendidos, não posso reclamar. Tem, né, o acompanhamento está sendo feito e nós também estamos buscando todas as tramitações necessárias a serem executadas. Né? Ok. Tá. Pensam em voltar para o Brasil? Sim, nós vamos voltar para o Brasil. Vamos voltar. Sim. Tá, eu vim para cá com uma licença. Sim. Então eu tenho um período para cursar aquilo que eu vim fazer aqui, que é o doutoramento, e depois disso eu volto, porque eu sou servidor público federal e eu tenho que cumprir com essa servidão. Tá. Se porventura eu quiser depois regressar, aí eu tenho que cumprir o mesmo período de afastamento e solicitar exoneração. Entendi. Tá? Então tu tens que voltar por esse motivo. Sim. Mas assim, tua vida, tu prefere a tua vida como tá hoje aqui em Portugal? Eu sei que tu acabou de chegar, tá há pouquinho tempo aqui, às vezes é precipitado até uma pergunta dessa. Mas tu prefere a tua vida aqui hoje ou tu prefere a vida que tu tinha no Brasil? Eu costumo dizer sempre o seguinte, tá? Eu vivo o meu hoje. Tá. E o passado, é muito curioso isso, tá? As pessoas às vezes não têm consciência disso e por isso que demandam às vezes em processos que são de ordem muitas vezes psicológicas, né? Algumas doenças, e aí hoje são vistas como doenças mesmo, como por exemplo a depressão e a ansiedade, muitas vezes elas se dão por conta da condição que a pessoa se põe em termos psicológicos, tá? Se eu vivo muito o meu passado, eu crio algo a estar lá. E aí eu vivo em depressão. Se eu quero viver muito o meu futuro, eu crio algo que é a ansiedade. Então, eu adoeço, seja aqui ou seja lá. Então, particularmente, eu vivo o meu hoje. E por que eu vivo o meu hoje? Porque ele é um grande presente que nós recebemos. Viver hoje significa, e respondendo a sua pergunta, que hoje eu prefiro estar aqui. Tá. O que eu vou fazer lá à frente, né, não significa que eu não planeje. Está tudo planejado. Mas muitas vezes o planejamento ele acaba tendo algumas contingências. Um filho, por exemplo. Mas, que vai ser português, pá! Que vai ser português, mas isso significa que lá à frente, né, eu tenho algo planejado que é o regresso. Se porventura a família, se porventura eles desejarem ficar, é algo que pode acontecer, tá. Aí eu tenho dito para todo mundo, aí ou eu vou fazer ping-pong, eu vou e depois retorno. Sim. Se é isso o que eu quero, não é. Mas eu posso voltar, cumprir com tudo, e se a família depois desse período todo quiser, né, realmente voltar para cá, ficar aqui, aí começamos algo novamente. Sim. Porque eu disse, hoje eu vivo o meu presente. Hoje eu busco criar meus filhos para o mundo, e o mundo é pequeno.
O mundo é pequeno. E como é que tá, assim, para eles como crianças? Eles estão se adaptando aqui? Eles estão gostando daqui? Sim, tem demonstrado estar gostando, tem demonstrado já a adaptação bem, bem trabalhada. Sentem falta do Brasil Tem como criança? Tem momentos que sim sentem falta, Uhum. porque tem os amigos, porque tem a nossa casa, tem, né? Tínhamos os nossos cachorros que ficaram lá, estão sob guarda de uma amiga, Sim. né? Estão sendo muito bem cuidados, ainda bem, porque realmente é uma coisa que Pesa, a mim doeu muito, né? Vão trazer para cá, não? A tramitação toda que nós buscamos já saber, ela é muito dificultosa, né? Ela é bem burocrática. E como nós E pretendemos... tudo tem tempo. Tem que cumprir naquele tempo. E que às vezes demanda, assim, anos, né? A gente viu casos de uma amiga que demorou 1 ano para conseguir o visto para vir para cá, porque ela não queria vir sem o cachorro. Né? E nós tínhamos um intervalo curto de tempo. Então, tudo isso nos leva a regressar ao Brasil. Eu tenho um evento para realizar no Brasil, né, em 2024. Então, nós 2024, vamos... esse ano? Exato. Esse ano. Que mês que é? Né? Ele tende a acontecer em agosto. Agosto. Né? Então, que é o período de férias aqui, justamente para que os filhos, todo mundo mate a saudade dos amigos, vai ser esteja muito junto. legal. Então, isso tudo é algo que nós precisamos sempre ir trabalhando, ir fazendo. A saudade bate todos os dias. A saudade é a pior coisa aqui. Né? Até a comida, hoje, eu já não sinto mais tanta falta da comida que nem eu sentia há 2 anos atrás. Eu fui pro Brasil faz 2 anos, faz 2 anos que eu fui pro Brasil. Eu comi tudo que eu tinha vontade de comer, né? Todo dia à noite era uma coisa diferente que nós comíamos, assim, foi aquela loucura, né? Mas, eu, depois, assim, que a gente chegou, tal, foi se aquietando, eu já não sinto mais hoje tanta falta, sabe? Daquela comida, assim... E às vezes a gente não percebe o quanto determinadas coisas que são tão comuns para nós, né? Fazem falta, como, por exemplo, o pão francês. O feijão carioquinha. Aqui não tem igual. Não. Igual, nada tem igual. Nem a cenoura que é plantada na terra tem o mesmo gosto que a cenoura do Brasil. Não tem. A vina, né? A salsicha. A salsicha é muito menos. Mas coisas que eu digo assim, ó, que vem da terra igual vem da terra lá do Brasil. Sim. A batata vem da terra igual lá do Brasil. Mas a mandioquinha que você não encontra. Até encontra, mas é congelado e tal, enfim. Mas eu digo coisas assim que são plantadas, sabe? Que o gosto não é o mesmo. Sim. Não é o mesmo. Então, a salsicha, meu Deus, não vou nem falar da salsicha, né? Porque a salsicha... Tem uma variedade imensa de salsicha aqui, mas nenhuma tem o gosto da do Brasil. Nenhuma. A feijoada. A feijoada, Porque assim, ó, mesmo a gente cozinhando aqui, que eu cozinho... não fica com o mesmo gosto, não fica. Mesmo a gente botando o mesmo tempero que a gente usava lá, não fica com o mesmo gosto, não fica. Mas isso eu já me adaptei. Agora, saudade é uma coisa que tempo não cura, tempo não alivia, tempo não ameniza. Não ameniza, não acostuma. É uma dor que você sente que você não consegue acostumar com ela. Você sente ela sempre. Não é fácil. E é a pior coisa aqui. Você me permite uma coisa? Um exercício que eu faço. Não sinta a dor na saudade. Tenha a sensação da saudade. Mas assim, não é impossível viver fora, né? Assim, estando sem longe. Sentir. Mas não precisa doer. Mas não consigo ser diferente. Pra mim, o tempo não ameniza, o tempo não cura e o tempo não alivia. Aquilo ali fica ali, entendeu? Mas use. Tá ali. Mas use como sensação. Isso que você sente, que é uma sensação. E assim, existe uma coisa que nós precisamos entender. Tudo passa. Tudo passa. O momento que nós vivemos assim, hoje... tudo passa. O momento que nós vivemos hoje, ele vai passar. Se ele for ruim,
lembre-se, ele vai passar. Uhum. Se ele for muito bom, lembre-se, Ele vai passar. Uhum. Então, entenda, ou melhor, sinta a saudade como algo que vai passar. Uhum. Não como uma dor, mas sim como uma sensação. Esse exercício eu tenho feito, e aí tem dias que a saudade bate muito maior, seja dos amigos, seja do que tinha, seja de qualquer coisa, mas tudo passa. O que me Então, pega é só de pessoas sensação. mesmo. Não é nem mais nada do Brasil. Eu sou totalmente desapegada do Brasil. Eu sempre quis ir embora. Sempre quis ir embora. E às vezes não precisava nem ir pra assim tão longe. Podia ir só ali para 2, 3 estados para frente, tava bom. Mas enfim. Mas a saudade é uma coisa assim que não adianta. Porque nós damos importância. Então, quanto maior Mas é o de grau pessoa de só, o resto... Mas quanto maior o grau de importância, maior é essa sensação de saudade. Então, eu tenho pessoas que eu amo de paixão. A sensação é grande. Mas eu trabalho como uma sensação. Porque senão ela gera uma dor que pode se transformar em angústia. Sim, claro, com certeza. E aí isso é ruim. Porque aí você passa a viver a angústia e não a sensação de que vai passar. Esse diferencial de posicionamento faz com que muitas vezes nós tenhamos a resiliência suficiente para pensar o que é melhor para o momento presente. E o momento presente é o que você tem. É o que você vive. Sim. E por ser o que você vive, você tem que fazer o melhor dele. Inclusive, para ter possibilidade de estar junto dessas pessoas, novamente, num momento que seja adequado, que seja do seu desejo, como, às vezes, um final de ano, um aniversário, um evento qualquer, né? E que você se dispõe, que você tenha a condição disto. Porque você faz hoje para isso acontecer. É isso aí. Então vamos lá. Deixa assim uma mensagem para os nossos seguidores que estão pensando em imigrar ou querendo imigrar para cá. Posso fazer diferente? Ao invés de deixar uma mensagem, eu quero deixar um presente. Para eles que querem vir, para quem já está aqui e para você. Posso? Pode. Então tá. Além de ser professor, algo que eu sou também, que eu faço também, são mentorias e processos de coaching. Dentre as minhas formações, né, o coaching, um processo que se dá a buscarmos transformar, muitas vezes, sonhos em realidades, sair de um momento que estamos para aquele momento que desejamos, aquela condição que estamos para a condição que desejamos, né, chamado de processo de coaching, que trabalha com inúmeras ferramentas, trabalha com inúmeras metodologias de formas particularizadas, e mentorias, que são caminhos um pouco diferenciados, mas para atingir objetivos, para ter realizações, é algo que eu faço também. Sim. Então, primeiro, eu te deixo como presente, se você quiser. Quero. Quero. Presente é bom, gente. Já uma mentoria para você, né, para que você possa alavancar aquilo que você tem por desejo. E aí, se for o caso, no âmbito pessoal, às vezes para amenizar essa angústia e pensar essa questão da saudade que eu te disse, transformando-a em sensação e não em dor, um processo de coaching. Você escolhe. Ou uma mentoria, um processo de coaching é um presente meu a você pelo convite de estar aqui. Não, obrigada. E aos seus, aquele que
né? Não dá para ser para todo mundo. Sim. Mas pensando os seus seguidores, pensando quem vai assistir, quem está assistindo o nosso vídeo aqui, esse momento nosso, né? Os 3 primeiros que comentarem no seu vídeo, eu quero, gente, comenta aí. Eu quero. Que comentar no seu vídeo. Tá. Os 3 primeiros. E também me seguir lá no Instagram e também no YouTube. E colocar lá para mim no Instagram, inbox, no direct, né? Como falam. Eu quero, porque eu vi no ImigraCast, vão receber uma mentoria ou um processo de coaching da minha parte. Mas só os 3 primeiros. Tá. O canal dele no YouTube vai ficar passando aqui na tela. Não tá agora, mas vai ficar passando aqui na tela pra vocês? O seu. Esse é o meu. Para que seja visto e comentado, eu quero, no nosso vídeo. Isso. E aqui vai ficar passando também na tela e eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá, gente? O canal dele do YouTube e também o Instagram dele, tá? Tá aqui, ó. Papo de Coach, César Ai Alves, né? César Ai Alves, né? É isso. Em termos de mensagem, eu diria que se você sonha em mudar de país, se você sonha em vir para Portugal, se você sonha a sua vida de uma forma diferente, você é capaz. Porque aquele que sonha tem a capacidade de realizar. Só demanda a atitude. Se você tiver atitude, os seus sonhos se transformam em realização. É isso. Muito obrigada por ter participado do podcast ImigraCast. Tá aqui uma lembrancinha do canal, do podcast, juntamente com o Big Cat, tá? Uma lembrancinha para você. Agradeço demais, extremamente personalizada. Caneca personalizada, gente. Um momento que Big indica, Cat. Né? E agradeço a você, a Big Cat, agradeço por esse momento. É uma lembrança só para dizer que você passou por aqui. E tenha certeza que é um momento especial para mim. Obrigada. Algo que eu tenho certeza que vai alavancar aí a vida de muitas pessoas, porque você está buscando trazer para elas informações, conhecimento. Exatamente. E hoje não há algo de mais valioso que isso. Isso mesmo. Te Muito agradeço obrigada por ter aceitado o convite, viu? Obrigada mesmo. Agradeço mesmo a oportunidade. Um abraço para toda a família, tá? Grata demais. Obrigada, até a próxima. Não se esqueça, gente, de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal também do César, vai estar passando aqui na tela ou na descrição do vídeo, ó. Tá passando aí na tela para vocês. O canal dele e o Instagram dele também do César, tá, gente? Também não se esqueça de curtir e compartilhar e seguir lá nas redes sociais também a Big Cat Personalizados, que é a parceira aqui do nosso canal, é a patrocinadora aqui do nosso canal, tá bom? E é isso! Obrigada por assistir, até o próximo vídeo. Tchau!